Boa. Então, pessoal, Tá, vamos mas lá. olha, Aí, fecha o aqui, áudio aí, pessoal, por favor, quem tiver com o áudio aberto, só para os outros escutarem. Então, vamos lá. A ideia de hoje é a gente falar um pouquinho de programação de CrossFit e programação da 131 CrossFit, que está totalmente ligada, né? A gente segue a metodologia ao pé da letra, estuda muito a metodologia e segue a metodologia o mais fiel possível. E isso já dá uma característica do nosso box, de como funciona. Então, a maior parte de tudo que a gente vai falar aqui, a gente tem um embasamento do guia de treinamento do Level 1 do CrossFit, do Level 2 do CrossFit, os dois primeiros níveis de formação da metodologia. Fora isso, todos os nossos estudos e tudo mais, né? O Cabeça, o Leandrinho, a Fernandinha e todos os coaches que estão aqui presentes estão aqui para contribuir também e argumentar. O Cabeça está no background aqui, eu organizei com ele, de talvez algumas coisas que a gente falar, ele já mandar até a parte do guia de treinamento que fala sobre isso, para a gente ver. Mas já fica a característica da 131 CrossFit é seguir a metodologia, diria que ao pé da letra, né? A gente estuda, acredita e segue a metodologia, né? Eu conversei com o Alex, ele até argumentou, pô, já treinei em outros boxes e é diferente. E, na verdade, isso para mim acaba soando como um elogio, porque a 131 tem a própria identidade e não pretende seguir nenhuma modinha comercial, né? A gente segue o que a gente acredita e, e vai fazer isso. A gente pode tentar organizar de uma forma geral para que seja melhor recebido, e a gente busca fazer isso sempre, mas descaracterizar a metodologia, porque fulano gosta de correr, Beltrano não gosta de andar de ponta cabeça e o outro não gosta de fazer squat snatch, está longe de ser o nosso ideal, porque a gente vai perder nossa essência. Então a gente estuda, acredita e passa e tenta transmitir da melhor forma possível para ser recebido aí por todo mundo. Pessoal, e só para começar, eu queria rapidamente passar pela definição de CrossFit, para que todo mundo entenda aí o que é CrossFit bem rapidinho, porque se não tiver o entendimento do que é a metodologia, para que ela serve, acho que fica difícil compreender um pouco mais do tema que a gente vai falar. Eu vou tentar ser bem breve. E, de novo, esse tema é muito amplo. E, assim, vai ficar mais fácil se depois vocês argumentarem na hora que a gente chegar na programação, porque daí a gente contextualiza. Talvez eu nem vou conseguir falar de tudo que a gente pensa, estuda e tudo mais, mas se vocês trocarem, a gente pode tocar nisso. Então, a ideia é contextualizar um pouquinho o CrossFit, mostrar um pouco a programação da CrossFit e da 131 CrossFit, falar um pouquinho sobre Lesson Plan, que eu acho que envolve um pouco dessa discussão atual. Pô, no treino de heavy day tinha que ter uma corridinha. No treino X era bom a gente fazer alguma coisinha, fazer série de força ou não antes. Então a gente contextualiza um pouco também falando de plano de aula, né? Lesson plan é como funciona o plano de aula. E aí a gente vai trocando ideia de dúvidas e tudo mais. Beleza? Então eu vou compartilhar a tela aqui. Só confirma se vocês estão vendo a tela, galera. Please. ok, bem, Thank you. Então, essa aqui foi uma apresentação, eu nem mudei, mas só para mostrar para vocês. Então, aqui dá 131. História do CrossFit, nem vou entrar em detalhes, mas esse é o cara para nós. Esse cara criou a metodologia. Hoje ele não é mais dono da CrossFit, ele zerou o fitness, né, como se fala, mas esse cara é o fodástico para nós, chama Greg Glassman, ele é ex-ginasta e foi ele que nunca concordou com os modelos tradicionais de treinamento, desenvolveu a metodologia no ano 2000, 1990 e pouco, mas no ano de 2001 foi criado o site da CrossFit, que existe até hoje, que é a nossa referência, tem conteúdo, cursos, conteúdo para treinadores, mapa de afiliados,
e por aí vai. Uma série de coisas, mas só para quem nunca viu a imagem desse cara aí, esse é o cara que a gente endeusa, ou pelo menos eu endeuso como criador da porra toda, beleza? Pessoal, ó, e aí, vamos lá, CrossFit. Então, basicamente, por que o Greg, aí, esse cara, criou o CrossFit, né? Então, desde o do início, ele quis criar um modelo de físico, de condicionamento físico abrangente, generalizado e inclusivo. Então, bem resumidamente, isso significa que ele quer capacitar as pessoas a fazerem qualquer atividade que ela for proposta a fazer, tiver um desafio de fazer, tiver uma intenção de fazer, seja ela com qualquer duração de tempo, seja ela com qualquer material, seja ela em qualquer ambiente. Então, aí já tem muitas variáveis. E o mais legal que é inclusivo. Ele quis criar esse modelo abrangente, generalista e de forma inclusiva, que todas as pessoas pudessem ter acesso. Então, isso foi o que movimentou ele para criar o programa CrossFit. E aí, enfim, aconteceu, ele criou, começou a dar treino na garagem dele, as pessoas começaram a ficar interessadas, daí se criou o site, aí pulverizou o CrossFit. Todo mundo queria fazer essa metodologia, e aí se criou o site, onde começou a publicar, compartilhar treinos, compartilhar resultados, e até hoje, de novo, existe esse site, ele é bem interessante. E aí, por definição, então ele criou o CrossFit movido a esses objetivos, né? Por que todo mundo tem que ficar numa academia fazendo pack deck, cadeira extensora, uma dona de casa, um cara que quer fazer uma trilha, um cara que quer ter uma saúde completa? Ele sempre questionou esses modelos tradicionais. Então, por definição, CrossFit é movimentos funcionais constantemente variados, executados em alta intensidade. Movimentos funcionais são todos os movimentos, são seguros, são movimentos universais que a gente vai ver no mundo todo, uma pessoa agachar, tirar um objeto do chão, levantar um objeto e colocar para cima, correr, saltar. Então, são movimentos seguros, essenciais, multiarticulares, que envolvem o corpo todo. E o mais importante para nós, entre outras definições, é que eles geram potência. Então, a gente vai falar um pouquinho mais disso, mas o CrossFit é muito baseado em gerar potência, que tem uma formulazinha, tal, talvez a gente, força vezes distância sobre o tempo, e isso que movimenta a gente. O tempo todo a gente quer gerar potência. Por exemplo, vale mais a pena um cara fazer uma Fran 21, 15, 9, thruster e pull-up com 40 quilos e terminar em 10 minutos, ou fazer com 20 quilos e terminar em 4 minutos. Isso tudo é calculável e o nosso objetivo sempre é gerar potência, certo? Essa é uma definição de movimento funcional e de alta intensidade e constantemente variados, porque a rotina é nossa inimiga, né? Por vários princípios, a gente consegue afirmar que essa questão da variabilidade é um dos segredos do treinamento. Ontem mesmo estava estudando com cabeça treinamento conjugado para powerlifting, por exemplo, para quem quiser ganho de força, já tem várias metodologias que mostram que aquela progressão linear talvez não seja tão eficiente. Linear, que é fazer uma semana com 3 séries de 10 com uma carga, por exemplo. Na outra semana, 3 séries de 10 com um pouquinho de mais. Na outra, 3 de 10, um pouquinho mais. Que são os modelos convencionais de programação, que eles já são engessados. E quando a pessoa oferece vários estímulos para o corpo, ela tem uma tendência a ter um nível de força melhor e um condicionamento melhor. Por exemplo, essa questão de constantemente variados é usada até para levantadores de peso e tudo mais. Mas, então, basicamente, então foi por isso que ele criou, sempre contextualizando as metodologias tradicionais, e CrossFit, por definição, são essas 3 palavrinhas: movimentos funcionais, constantemente variados, executados em alta intensidade. Pessoal, eu vou definir só um pouquinho de condicionamento físico. Isso talvez tenha
a ver com o que a gente vai falar de programação, porque quando a gente pergunta para o que é uma pessoa bem condicionada para você? Para a maioria das pessoas, eles vão falar um triatleta, um cara que faz um Ironman, um maratonista. E para nós, aqui é o exemplo, o Rich Froning, né, que foi tetracampeão, é campeão do Times vários anos. Isso é uma pessoa bem condicionada, que está pronta para as mais variadas tarefas possíveis. Um atleta de longa duração, provavelmente ele não tem um nível de força bom, não tem uma densidade óssea bom, não tem uma saúde muscular boa, e por aí vai. Então, condicionamento físico para nós não está ligado só a uma resistência aeróbica, e sim um equilíbrio entre todas as capacidades. Inclusive, a gente chama, para nós, de atleta marginal. Sempre que você é mais especialista numa modalidade, com certeza e muito provavelmente você vai deixar a desejar na outra, e a gente não busca isso. Não busca ser um atleta marginal. Então, e a gente sabe no dia a dia do treino, né? Aquele que tem uma capacidade aeróbica muito alta, provavelmente o nível de força dele é baixo, e vice-versa. E a gente busca sempre o equilíbrio entre as capacidades, que a gente já vai falar. E aí, pessoal, a definição de condicionamento físico para o CrossFit é dividido em 4 etapas. A primeira são as 10 capacidades físicas, com que a gente nasce e com que a gente quer desenvolver. Então, a gente tem a resistência cardiorrespiratória, a resistência muscular, a força e a flexibilidade. A gente considera essas capacidades como orgânicas, a gente precisa treinar para desenvolver elas. Nós temos a coordenação, a agilidade, o equilíbrio e a precisão, que são capacidades neurais que a gente precisa praticar para melhorar, e a velocidade e a potência, que são mistas, né? A gente precisa tanto treinar quanto praticar para desenvolver. Mas, no geral, o CrossFit visa o desenvolvimento dessas 10 capacidades físicas com que o corpo nasce, com que o corpo é testado o tempo todo no esporte ou na vida, no dia a dia. A gente precisa desse equilíbrio. Então, o que a gente não quer é um atleta muito bom numa única capacidade aqui. E, geralmente, quando a pessoa mais especialista ela é, mais ela deixa a desejar nas outras capacidades. Essa é a primeira definição. A segunda definição é o Roper. E, resumidamente, se a gente colocar nesse, não sei como é que chama, nesse globo aqui do bingo, qualquer atividade, qualquer tarefa, qualquer tempo, uma pessoa bem condicionada vai ser capaz de realizar. Caiu aqui correr 10 quilômetros, uma pessoa bem condicionada vai correr 10 quilômetros. Correu, levantar peso, 5 repetições, 5 vezes, back squat, uma pessoa bem condicionada vai ser capaz. Sorteou, correr e levantar peso, uma pessoa bem condicionada vai ser capaz de completar essa tarefa. Ele pode não ser tão bom quanto um especialista, mas com certeza ele vai mostrar um melhor equilíbrio nas mais variadas tarefas. Então, a primeira definição são as 10 capacidades, a segunda é essa definição que a gente chama de Roper, que é estar pronto para qualquer tarefa, para o desconhecido e desconhecível. Então, se tiver que correr na chuva, se tiver que empurrar o carro 2 dias seguidos, você vai ter que empurrar e por aí vai. Esse talvez é bem importante, porque a gente vai abordar, que são as vias metabólicas. Resumidamente, o corpo, para produzir energia, para produzir... Oi. Rapidinho, só antes de você entrar nas vias metabólicas, sobre o Hopper, Fala aí. acho que é interessante a gente usar o CrossFit Games como exemplo, porque ele é muito sobre isso. Tem algumas tarefas insanas que eles colocam lá para os atletas de CrossFit realizarem, e que, por exemplo, um atleta do boxe, eu, você, o Mauricião, o Lê, nunca fez, mas esses caras estão preparados porque eles são a nata do CrossFit, né? Então, por exemplo, eles mandaram lá remar 42 quilômetros. A galera ficou horas e mais horas remando 42 quilômetros.
Antes disso, no mesmo dia, eles fizeram uma prova de força, o CrossFit Total. Então, uma prova de força que vai cobrar uma capacidade física, em seguida 42 quilômetros, que vai cobrar outra capacidade física, e os caras fizeram tudo isso. O cara que conseguiu ficar na média dessas duas tarefas terminou o dia com uma melhor pontuação, conseguiu se equilibrar melhor. Então, umas tarefas meio insanas, por exemplo, tem uma outra prova lá que o Dave Castro acordou os atletas do hotel que eles ficam hospedados no CrossFit Games de madrugada e falou: vai ter uma prova agora, filho. Sinto muito. Então, quando a gente fala de estar preparado para o desconhecido e desconhecível, é isso. A qualquer momento, para qualquer tarefa, você tem que estar pronto para fazer qualquer coisa que for mandado, meu irmão. Boa. Lógico que a gente segue alguns princípios do treinamento, mas por que não agachar 2 dias seguidos? Quem falou que não pode? Ah, eu estou cansado de ontem? Tudo bem, eu também. Mas por que não a gente não pode agachar? Quando vai passear, fazer trilha, você não pode fazer trilha 2 dias seguidos, porque, não, já fiz uma trilha ontem, minha perna está cansada, eu não posso fazer esse esforço. Ou levantadores de peso, por exemplo, agacham todo dia e por aí vai. Mas muito legal, Ou até, cabeça. ou até mesmo fugindo dessa análise esportiva, né, dessa via de treinamento, se a gente for buscar do que o corpo humano, para que ele foi feito, né, o JP, coach nosso, que gosta de dar esse exemplo. Na época que você tinha que caçar, você foi caçar e não conseguiu levar comida para sua caverna lá na época. No outro dia, meu irmão, você vai ter que sair para caçar com fome e vai ter que correr atrás do bicho, e se você não quiser morrer, tem que ser mais rápido que ele. Entendeu? Então, meio que tem que estar ligeiro, mano, porque no dia seguinte pode ser que vai ter que fazer uma tarefa repetida e tá tudo bem, não tem problema, né? É isso aí, não que a gente não saiba que, estou cansado de ontem e tal, mas faz parte. Pessoal, a terceira definição é de como o corpo, qual é a forma do corpo produzir energia, né? Existem 3 vias metabólicas, a via fosfagênica, mais curta, que a gente considera mais ou menos até 30 segundos, a via glicolítica, que vai mais ou menos até 2 minutos, essa segunda, e a via oxidativa, que é a via mais longa, a partir de 2 minutos de duração. E assim, a gente já falou, né? O CrossFit ele preconiza a intensidade. Então, obviamente, quanto maior o tempo, menor a intensidade. A gente considera 100% de intensidade essa primeira via fosfagênica, a glicolítica, mais ou menos 70% de intensidade, vamos chamar assim, de energia, e a via glicolítica a gente já vai para 40%, 50% que a gente consegue colocar de intensidade, aqueles odds mais longos. E aqui, pessoal, só dando uma contextualizada, já antecipando. Por que que a gente não gosta de fazer vários odds longos? Por que que a gente não gosta de fazer vários odds com vários elementos? Porque a gente está gerando menos intensidade. Eu adoro treinar também, eu sei o quanto é prazeroso fazer treinos com vários elementos e tudo mais, mas a gente sabe que isso não é o que vai trazer o maior benefício para o corpo. Só a nível de curiosidade também, antigamente, por exemplo, os maratonistas, eles treinavam muito só em via oxidativa, e ela traz, essas mais longas, ela traz alguns retornos para o corpo que não são tão amplos quanto esses estímulos curtos, que é o que o CrossFit preconiza. Treinando em maior intensidade, na maior parte dos treinos, a gente consegue uma adaptação mais ampla para todos os benefícios do corpo, certo? Então, de novo, o CrossFit preconiza, a gente vai falar treinos de 5 a 15 minutos, de 2 a 3 elementos, tudo isso baseado em gerar maior intensidade, que vai trazer maiores benefícios para o corpo de uma forma geral. Mas não que a gente não faça e não goste de fazer treinos mais longos, não que a gente não goste e não faça treinos mais curtos, mas o nosso objetivo maior sempre vai estar em gerar intensidade, e são esses estímulos que ficam mais ou menos aqui nessa média, na média do gráfico aqui e tudo mais.
E aí o terceiro, então, a quarta definição é esse contínuo de saúde, né, que para nós é um dos, todos fazem muito sentido, mas esse aqui brilha os olhos quando a gente fala, É o mais bonito. É o mais que bonito. é o mais bonito depois de mim. É isso aí. Mas que é, assim, por que que a gente quer estar bem condicionado? Por que que eu quero fazer uma Fran mais rápido, levantar mais peso no back squat, correr 5 quilômetros mais rápido, fazer mais muscle up? Porque a gente acredita, isso é comprovado, que a gente vai ter mais condicionamento físico. Então, aqui tem vários em parâmetros de saúde, como pressão arterial, gordura, densidade óssea, e por aí vai, massa muscular e qualquer outra coisa. Você pode até colocar depressão aqui, ansiedade, entre outras coisas. Então, quanto mais treinado nós estamos, mais saudável nós estamos. Provavelmente, eu vou usar o cabeça que está aqui, mas se pegar o cabeça que está num nível de condicionamento físico muito bom, a pressão arterial dele não é aquela de bem-estar 12/8, ela já vai estar melhor do que isso. A gordura corporal dele, uma média para homem bom, é, talvez aqui 12%, 14%, cabeça vai trabalhar com 8%, 7%. Então a gente quer cada vez mais estar mais distante, por isso que a gente é tarado por terminar mais rápido, levantar mais peso e por aí vai. O que vai acontecer? Aconteceu uma pandemia, o cabeça está aqui. Aconteceu uma pandemia, ele não conseguiu continuar treinando. O que vai acontecer? Ó, não sei se vocês conseguem ver a setinha. O máximo, ele foi atropelado, caiu de bike. Vai acontecer, ele vai começar a vir para cá. O que acontece? Uma pessoa que desenvolve, só vai até o nível de bem-estar e fica enrolando em qualquer programa de treinamento. Qualquer coisa que aconteça, se essa pessoa precisa parar de treinar por qualquer motivo na vida, ela vai entrar para o quadro de doença muito rápido. Pessoal, e doença a gente está falando de 70% das mortes lá dos Estados Unidos, as doenças crônicas. Então, a gente está falando de prevenção, de qualidade de vida e prevenção de morte e tudo mais. E é isso que a gente busca o tempo todo, por isso que a gente está o tempo todo tarado por melhorar nosso condicionamento físico. Pessoal, alguma dúvida quanto a isso? Porque daí eu já vou abrir a questão da programação mesmo para a gente, vou abrir nossa programação para a gente conversar. Alguém tem algum comentário, alguma dúvida disso? Dou-lhe uma. A parte teórica é chata, né? Dou-lhe uma. Por enquanto Fala tá aí. tudo bem. Beleza, seu Deivon, Maurício. Deivon fez um comentário, mas a gente pode pular ele. Desnecessário. Totalmente Cadê? válido, totalmente válido. Renan veio da... foi a Safi, não foi o Deivão, não. E aí, Sá, tudo bem? Valeu pelo incentivo, saudades de vocês também. Vamos lá, agora eu vou aqui abrir a nossa programação. Pessoal, o tema talvez seja extenso, de novo. Tem bastante coisa, né, que a gente usa para montar tudo isso, mas a gente vai tentar abordar os temas principais. Uma coisa muito importante a ser percebida e sabida é que a preparação física geral, que a gente chama de GPP, é diferente do treino de competidores. Então, nós estamos aqui discutindo a programação da 131 CrossFit, o que acontece no dia a dia, aquele odd que vai para o CrossX, a gente fala que está totalmente conectado com esses princípios do criador do CrossFit e tudo mais. Nosso objetivo é promover saúde e condicionamento físico e tudo isso que a gente falou. Renan, o competidor, se a gente for discutir competidor, eu vou entrar em outras loucuras aqui. Aí a gente vai falar mais de fisiologia, vai falar mais de periodização e por aí vai. Então, a gente nem chama de periodizar, a gente chama de programação. Então, o CrossFit, porque não tem, assim, a periodização de uma forma geral, ela é muito bem organizada, é ondulatória, progressiva, período de descanso, de polimento, período de base e tal, mas a gente não está discutindo isso. A programação do CrossFit, o GPP, segue esses princípios
da metodologia com o objetivo 100% focado em saúde. Se os atletas aí estão visando saúde, já é discutível, aí já começa a... Enfim, não vamos entrar, não vamos criar polêmica. Pessoal, ó, vou compartilhar aqui a programação da 131. Só confirma aí se vocês estão vendo. Talvez seja melhor eu aumentar, né? Valeu, cabeça. Pessoal, ó, isso aqui é da onde a gente sai os nossos rabiscos, e aqui que talvez mais interesse vocês para hoje, para a gente promover tudo isso que a gente falou. E, de novo, a gente segue a metodologia, segue toda a teoria e o que a gente acredita para fazer isso. Então, aqui, ó, basicamente, estão os WODs que vocês veem no CrossX. E depois que a gente planeja os WODs, o cabeça vai lá e desenvolve o plano de aula. E aí a gente pode discutir um pouquinho disso, porque a gente sabe que algumas pessoas, pô, sei lá, só subir 30 vezes na corda no dia, só fazer L-sit no dia, não podia pôr alguma coisinha a mais. Aí a gente fala um pouquinho de plano de aula. Mas então aqui que a gente organiza os WODs. E para promover tudo aquilo que a gente falou, a gente tem essas séries de controles aqui que a gente faz, e esses em amarelo são os principais para nós. Então, a primeira coisa que a gente pensa é quanto tempo vai demorar essa tarefa, esse workout. A gente classifica em muito curto, treino de 0 a 5 minutos. A gente curtos, treinos de 5 a 10 minutos. Viemos da Elizabeth essa semana, que é um exemplo disso. Aí os treinos médios, que são de 11 a 20 minutos, e os treinos longos, de 21 a 60 minutos. E aí, já aqui contextualizando a nossa programação, a gente já falou bastante que o nosso objetivo é a intensidade alta, e o que já é sabido, que a maior intensidade é gerada nos treinos de 5 a 20 minutos. Então, se vocês pegarem esse período aqui nosso, a gente descer aqui, ó, é a somatória de todas as semanas. Olha que interessante. 12 treinos nossos demoraram de 0 a 5 minutos. Geralmente são os heavy days aqui. Não de tempo total de estímulo, né? 12 treinos nós fizemos acima de 20 minutos. E 25 treinos, seguindo a metodologia CrossFit, nós ficamos entre 5 e 20 minutos, porque isso gera mais intensidade, mais respostas para o corpo de uma forma geral. Tudo bem quanto ao tempo? Beleza, vai falando aí, eu não estou vendo chat, nada, e por aí vai. Ó, depois eu volto em outras definições, mas uma outra coisa muito importante que a gente usa e busca o equilíbrio é quanto ao movimento. Então, nós classificamos, né, o CrossFit com movimento ginástico, monoestrutural como base, né? Todos os cíclicos, correr, remar, nadar, pedalar e por aí vai. Os movimentos ginásticos, todos com pesos corporais. E os weightliftings, né, que é todo movimento com carga externa. E aí nós temos combinações de ginástico com monoestrutural, ginástico com weightlifting, mono e weightlifting, e a combinação de ginástico, mono e weightlifting. E a gente também busca, lembrando que nosso objetivo é uma adaptação abrangente, lembrando que a gente quer toda essa adaptação bem ampla, então a gente busca o equilíbrio entre esses movimentos. Aqui embaixo, a gente vai classificando cada treino baseado nas modalidades ou nos movimentos. Outra classificação que a gente usa e é com mais importância são a quantidade de repetições do treino. A gente sabe que há um 21, 15, 9, são 45 repetições de um movimento, 45 de outro, tal. E esse volume é baixo, médio ou alto, né, maior que 200. Se esse treino tem de 0 a 50 repetições, de 50 a 200 repetições e maior de 200. E o que o CrossFit busca? Intensidade, onde a gente vai
gerar ótima intensidade, né, nos treinos curtos, médios, principalmente, e menos nos longos. Se a gente olhar aqui, o predomínio nosso está aqui no de 50 a 200 movimentos. De 0 a 50, um pouquinho menos, e maior de 200 menos. Pessoal, só já contextualizando, a gente sabe, né? Acho que todos os treinadores da 131 treinam, todo mundo que trabalha na 131 treina, e é óbvio que fazer treino longo é maneiríssimo. Eu também adoro vir de sábado aqui e sair derrotado, fazer treino de 30, 40 minutos. Mas, de novo, isso não é sustentável vários dias, isso não gera a maior intensidade possível. Então, a gente busca esse equilíbrio e preconiza a intensidade sempre. Quero ver alguém aguentar fazer uma sequência desses treinos longos durante uma semana. É insustentável. Mas nós sabemos o quanto é divertido fazer esses modelos de treino. O quanto fazer 5 minutos de posição de L pode ser mais chato nesse sentido, mas também traz benefício. A gente percebe, a gente treina tudo isso. Mas vamos seguir na metodologia com que faz sentido, com que é melhor para todo mundo. Aí, outra classificação importante para nós, e a última é quanto à carga. Quando a gente usa a carga, a gente classifica se ela é leve, moderada e pesado. Só para nós, carga leve, você basicamente é capaz de fazer mais de 20 repetições seguidas com essa carga. Moderado, de 5 a 15 repetições. Tem treino que é aquele moderado pesado, tem treino que é mais moderado leve. E o treino leve, eu já falei, né, mais de 20 repetições, pesado de 1 a 5 repetições. E, obviamente, que o nosso objetivo de maior intensidade está aqui nos treinos com carga moderada. Então, o predomínio dos nossos treinos estão na carga moderada, como preconiza a modalidade e tudo mais. E esse aqui, que é mais um critério da 131 e tem a ver com o movimento que a gente falou lá, mono, ginástica e lifting, a gente classifica todo o treino com as funções principais do corpo. Se tem agachamento, se tem algum tipo de empurrada, se tem alguma puxada, se tem extensão de quadril e flexão de quadril. E nós buscamos um equilíbrio. Aqui tem uma série de lógica que talvez seja um pouquinho complicado da gente explicar como é que funciona, mas nós controlamos quantas, nessa semana aqui nós agachamos 360 vezes, nessa semana 2, 210, na outra 142, 225 e por aí vai, quantas vezes nós empurramos, e aí a gente busca um equilíbrio entre flexão de quadril e empurradas, cadeia anterior do corpo, e extensão de tronco e puxadas, que é a cadeia posterior. A gente visa sempre um equilíbrio entre essas funções primárias do corpo. Pessoal, essas são em amarelo, são os principais, mas a gente também classifica, e essa é uma discussão recorrente dos alunos, se o treino é single, se ele tem um movimento único. Fizemos back squat, só back squat ele é considerado movimento single. Se é uma combinação de 2 movimentos, que são os couplets, se é uma combinação de 3 elementos, são os triplets, se é uma combinação de mais de 3 elementos, que é esse more. Onde a gente vai gerar maior intensidade, onde estão a maior parte dos nossos treinos, couplets e triplets. Combinações de 2 e 3 elementos. Olha só, 36 treinos desse período nosso tiveram dentro de couplets e triplets. 11 treinos movimento único e 4 treinos com mais elementos. E a gente consegue puxar aqui, essa é uma recomendação da CrossFit, e a teoria faz todo sentido para a gente gerar maior intensidade. E também a gente pode combinar, né? Esses 2 elementos, se a gente estudar, eles podem ter combinação clássica, eles podem ter combinação de mesma função. Então, todas as combinações também, a gente segue uma série de lógicas e de sentido para fazer, mas a metodologia preconiza a maior parte dos treinos, combinações de 2
ou 3 elementos, certo? Deixa eu ver se tem mais alguma definição. Aqui a gente classifica, né, a tarefa, se a prioridade é tempo, então quando a gente faz MRAP, durante 20 minutos faça essa sequência, a gente categoriza como prioridade tempo. Tarefa, aqui, igual a Elizabeth, termina a tarefa o mais rápido possível. Carga, quando o objetivo principal e os heavy days estão aí para isso, é o levantamento de peso e outras modalidades que aparecem com menos frequência. E a recomendação da CrossFit, como a gente preconiza aqui, é a maior parte das nossas tarefas, dos nossos WODs, terem como objetivo a conclusão da tarefa. Então, a maior parte dos nossos treinos são de time cap, vai. E aí, MRAP aparece com uma menor frequência, que dá uma característica um pouquinho diferente, né, com os objetivos diferentes de treino. Aqui embaixo, pessoal, a gente calcula a tonelagem. Então, quanto de peso, óbvio que a gente faz cálculo para uma pessoa média, né? Eu faço cálculo para uma pessoa média e masculina, e aí a proporção para as outras, mas olha, nós levantamos em média 7.750 quilos nessa semana, 10 mil quilos, 9 mil quilos, e toda semana a gente faz o cálculo disso tudo. Então, pessoal, isso de uma forma geral, e aí dá para argumentar e entrar em todos os temas, aí dá para a gente se aprofundar, e seria bem prazeroso a gente falar sobre isso, mas para cada treininho que a gente monta, todos esses controles são feitos. A gente vai lá e rabisca, ó, qual é o tempo, qual é aquilo, e busca o equilíbrio, busca a prioridade, onde tem que estar a maioria do treino, e o equilíbrio, pô, tá faltando. Olha só que interessante. Eu estou montando a nossa semana que vem. Aí eu fiz o rabisco da semana. Geralmente, quarta-feira, eu faço esse primeiro rabisco. Quinta-feira, eu compartilho com o cabeça reflete, também pensa, compartilha as ideias. Na quinta-feira, a gente fecha o treino, compartilha para todos os coaches e por aí vai. Mas olha como que está o treino de terça. Geralmente é assim, eu monto 4 treinos e dou uma travada em um. Esse treino aqui está aparecendo para mim que ele tem que ser monoestrutural e eu quero fechar quadril. E aí tudo pode aparecer. Eu vou lá e olho os nossos controles aqui, deixa eu ver, putz, olha, coloquei isso, está faltando isso, seguindo os princípios do que a gente quer, está faltando tal modelo de treino, tal, então, fazendo todos os controles, está faltando tal função. Olha só, nós fechamos quadril pouco essa semana, eu não quero causar esse desequilíbrio essa semana, e por aí vai. Então, aqui já está aparecendo o que a gente tem que fazer. Então, e quando cai um elemento só ginástico, que a gente tem que estar dando essa prioridade? É isso aí, vamos ter que fazer 5 minutos de posição de L, vamos fazer 5 minutos de pran, 10 minutos, e por aí vai. Lembrando sempre dos princípios que nós falamos, e o porquê que a gente faz isso, e qual é nosso objetivo em fazer isso, que é promover o condicionamento físico geral, a pessoa pronta para tudo, não marginal, não só competente numa habilidade, e por aí vai. Que mais? Pessoal, é óbvio, né? De novo, a gente treina, a gente sabe, cada um tem sua deficiência, mas a pessoa vai se tornar mais bem condicionada, mais saudável, o quanto mais ela entender que tem que trabalhar nas fraquezas dela. Então, é treino chato, é o treino que você menos se dá bem. Esse é o treino, provavelmente, que você tem que mais se dedicar, por mais chato que seja. Então, pessoal, agora a gente pode pegar, não sei se nem se o Cabeça está mandando no chat aí, que a gente tinha combinado, tem trocentas definições do CrossFit, do guia de treinamento, que vai contextualizar tudo isso que a gente está falando. Se vocês preferirem, a gente pode também citar, colocar no CrossX, disponibilizar, mas tudo isso que eu estou falando para vocês não é o Renan que está criando, é a metodologia, mais toda a nossa bagagem de treinamento, de estudo e por aí vai. Falei para caramba, vamos mudar. Fala aí, Cabeça. Só complementar tudo isso aí que você está colocando para nós, é muito rico, eu espero que a galera tenha acompanhado, mas se você não acompanhou,
é normal, porque é tudo muito difícil. Ele falou aí de duração de tempo, número de repetições que pode ser baixo, pode ser alto. Falou de estilo de treino, se vai ser para tempo, se vai ser para tarefa. Se falou de carga, se é uma carga leve, moderada ou pesada. Então, muitas variantes que a gente vai mexer no treino, e fazer tudo isso é muito difícil para a gente conseguir fazer equilibrado. Muito difícil. O fácil, o que poderia ser feito também, mas o que a gente não quer para continuar seguindo a metodologia, é fazer um treino que vai te deixar cansado, que vai te deixar no chão. Então, é muito fácil, qualquer um de vocês que está nessa live aqui consegue montar um treino com burpee, thruster e corrida e terminar no chão, e terminar cansado, terminar suado, mas ao longo prazo não é isso que vai te trazer saúde, não é o que você vai conseguir sustentar. O difícil é a gente ter todos esses controles e montar treino chato, montar treino que a gente não quer fazer. E são esses, de novo, reforçando o que o Renanzeira falou, são esses que a gente tem que fazer. Porque o treino gostoso, todo mundo sabe que vai terminar felizão, que vai terminar gostosinho, mas os mais difíceis é os que vão te produzir mais resultado. De novo, tem que fazer o que tem que ser feito, porque é isso que vai te gerar resultado e te deixar pronto de verdade para a vida. Boa, eu estou lembrando de algumas coisas, galera. Eu vou jogar só mais algumas informações aqui para a gente borbulhar, mas depois acho que seria mais bacana todo mundo perguntar um pouquinho, tal. Agora vai ser bem aleatório. Olha só como a gente também classifica um modelo de condicionamento físico e estilos de odd, né? A gente tem os modelos curtos de odd. Quando a gente quer avaliar um atleta, provavelmente o programador do games, do nosso interno, a gente também pensa nisso. O atleta tem que ser bom em treino curto, tem que ser bom em treino longo, tem que ser bom em treino de alta habilidade. Tem treinos, e quantas vezes eu já fiz briefing, galera, hoje o treino é squat snatch com muscle up. É um treino de altíssima habilidade. Eu sei que gera frustração, mas é uma competência importante e é um objetivo do treino ser um treino de alta habilidade. Estamos usando handstand walk hoje e por aí vai. Então, treinos curtos, treinos longos, alta habilidade, treinos clássicos, que são combinações que a gente fala, Fran, que é famosíssima, empurrar com a perna e com o braço e puxar com o braço. Isso dá uma combinação antagônica, aí a gente fica bem cansado, a gente chama de combinação clássica, e os pesados também. Então, só para algumas variáveis de modelo de treino e de teste, para conseguir perceber o condicionamento físico geral. E duas coisas, pessoal, o que o CrossFit preconiza como essência? A tecnologia foi criada para se treinar 3 dias e descansar 1. O site da CrossFit.com, que foi citado lá, que é nossa referência. Existem algumas pessoas que treinam nesse modelo, mas ele não é tão comercial. Mas o CrossFit nasceu isso. Treina 3 dias, descansa 1. Treina 3, descansa 1. Treina 3, descansa 1. Por que a gente não usa? Porque aí tem que abrir de domingo, tal. Não é um modelo tão comercial. Poucos boxes aderem a esse modelo. Alguns atletas individuais, talvez. E o modelo comercial, né, e que o CrossFit também incentiva, são 5 dias de treino por 2 de descanso. Isso para a gente conseguir manter uma ótima intensidade. 5 dias de treinos, 2 de descanso. Os competidores já trabalham com isso de um dia de regenerativo, um dia de off, mas tudo isso, de novo, para promover a intensidade, que é o nosso objetivo principal. E outra curiosidade são as definições de heavy day, né, de treino de força. O CrossFit preconiza que nesse modelo de 5 treinos para 2 de descanso, o heavy day deve aparecer uma vez por semana, e é o que vocês percebem na programação GPP da 131. Quase sempre, uma vez por semana, nós fazemos um heavy day, que aí tem a característica de 1 a 5 repetições, com volume total de 7 a 25, com intervalos de 2 a 5 minutos, e por aí vai. Mas só uma definição de heavy day, que às vezes é complicado de algumas pessoas entenderem por que a gente usa tal. Até lá nas vias metabólicas, quando eu estou fazendo um heavy day, eu estou
descansando um outro estímulo que eu dei no dia anterior, ou vou fazer. Então, toda essa questão dessa adaptação em todos os estímulos vão se combinando aí durante a semana, e treinos pesados são ótimos também para gerar ótima potência, e a capacidade de força é vital para a saúde e por aí vai. Bom, pessoal, a gente tem mais milhões de definição, mas até para não estourar o tempo, só mais uma coisinha, aí vou jogar também só o que a CrossFit preconiza, vai lembrando de um monte de coisa. Ó, plano de aula, vamos lá. Como que funciona a aula, recomendação da CrossFit e, sei lá, de qualquer treinamento sério funciona assim. Eu costumo citar que eu vim da natação, treinei natação durante um tempo, e era simples, meu treinador falava, olha, hoje o treino você vai fazer 20 tiros de 100. Tá bom, e aí a gente aquece, a gente faz educativo, a gente faz um pré-aquecimento, porrada, 20 tiros de 100, depois descansa e vai embora. Então, qualquer treinamento sério, ele é baseado nesses princípios. Então, a gente tem o nosso briefing, um aquecimento geral, um aquecimento específico, o odd volta calma de novo, a 1-3-1. Alguém argumentou, em outro box é assim, em outro box é assado. Legal, mas a gente segue a metodologia ao pé da letra e o que a gente acredita também como treinamento, que para gerar aquela maior intensidade, nós não podemos fazer várias tarefas no dia. Então, muitos locais trabalham com uma série de força, um EMOM ginástico antes, não param para ensinar a técnica de vários movimentos, nem mesmo para apresentar o aluno no começo da aula, e querem jogar 1 milhão de informação, gerando menor intensidade, menores adaptações e talvez até uma menor saúde, não consegue promover. Então, basicamente, um treino assim. A gente monta o odd, e aí depois o cabeça vem desmontando tudo. É isso que a gente vai fazer hoje? Vai demorar 15 minutos? Opa, vai ser esse treino. Eu preciso preparar antes. Quanto tempo eu vou me dedicar para o aquecimento geral? Quanto tempo eu vou me dedicar para o aquecimento específico? Pô, sobrou um tempo, vou fazer uma prática. Eu sei que todo mundo, podia ter mais coisa na semana, mas não é a recomendação da CrossFit nossa, e a gente insere semanalmente na programação algumas práticas, aí sem objetivo de gerar intensidade, mas de praticar, seja ela praticar um movimento ginástico, um metabólico, um levantamento de peso, e isso também a gente tem, eu posso fazer uma prática de uma habilidade que a 131 está com deficiência. Teve uma época que a gente entendeu que os nossos alunos entravam um pouco embaixo da barra, estavam com dificuldade, aí, não sei se vocês lembram, a gente fez balance para caramba, overhead, para melhorar. Identificamos que nossa comunidade tem dificuldade de ficar de ponta cabeça, e a gente pode promover como prática. E é isso, né? A programação, a gente busca esse equilíbrio o tempo todo, a gente chama... Olha lá, o Fabinho falando práticas pós-odd é muito bom mesmo, mas nem sempre tem que ser feito e nem sempre dá para fazer, mas é muito bom. Beleza. Oi, fala aí. Para complementar o que você está falando e para até fazer um pouquinho mais de sentido, a aula tem essas 5 etapas aí que o Renanzeira está compartilhando. O odd é só uma delas. Então, sei lá, 15%, 20% da aula. Mas, mesmo sendo só uma delas, é a mais importante. E toda a aula é construída focando no odd, focando na parte principal. O aquecimento específico, que é quando o momento que o coach vai explicar a técnica do movimento, ou que você vai ter um pouquinho mais de tempo para praticar esse movimento, o movimento do odd, não pode ser nada diferente do que você vai fazer no odd. Aquecimento específico é específico. E ele não pode te cansar para a tarefa principal. A grande surpresa, a tarefa principal é o workout. O aquecimento geral é qualquer coisa que faça você suar e que te prepare um pouquinho mais para a tarefa principal, que é o workout. O briefing é a explicação, então tem um tempinho determinado lá para explicar. E o cool down é para você retomar a calma. A gente precisa desaquecer o corpo, a gente precisa entregar você de volta para sua casa, ou para quem vai dirigir, você precisa ter condições de dirigir são. Você não pode voltar de um odd, tipo,
acabou hoje, vai embora, vai embora, vai embora. A gente precisa te deixar numa condição normal novamente. Então, mesmo o workout sendo só uma etapa dessas 5, o workout é o mais importante. Todas as outras etapas da aula são construídas com foco nele. Boa, cabeça. É isso aí. Então, essas outras aí tem a questão de prática. E, pessoal, ó, imagina só a gente montando e se a gente fosse ouvir, se a gente não tivesse, assim, sei lá, o estudo, a crença em tudo que a gente faz, se eu fosse ouvir o aluno que não gosta de correr, o aluno que não gosta de fazer heavy day, o aluno que não gosta de ficar de ponta cabeça, se a gente fosse montar uma programação comercial, que nem o Cabeça falou, meu, vamos fazer o que eles querem, colocar para suar, isso aí é muito fácil, pessoal. Vamos aí colocar, que nem o Cabeça falou, thruster e corrida, todo mundo sua, cansa e sai feliz. Mas o nosso objetivo é maior que isso. E vocês sabem, né, dessa preferência por treino, de novo, treinar deficiência. Então, a gente tem um objetivo e tudo é muito pensado de verdade, com carinho que a gente está fazendo. Acho que não existe a gente pegar um treino e jogar e falar que se lasca e deixa a galera fazer. Assim, já ouvimos comentários de treinos, sei lá, se for, vou inventar aqui, o treino é 50 deadlift, fez sentido e a gente colocou. Porra, os programadores estão com preguiça de pensar, colocaram 50 deadlift. Não é, mesmo que seja aparentemente simples, a gente com certeza vai ter uma proposta com treino. A gente nunca joga treino, nunca leva. De novo, a gente programa tudo, discute na reunião dos coaches, discute a intenção do odd, do estímulo, para daí na semana todo mundo transmitir da melhor forma possível. E blá, 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 e não vou falar mais. Pessoal, falam, alguém tem alguma dúvida, alguma coisa dentro disso tudo? Pô, dúvida, que eu estava aqui falando, dúvida eu acho que não. Eu acho que só uma constatação aqui, e eu acho que essa apresentação toda aqui, mostrar para... desculpa estar ofegante que eu tô, tô treinando. Mas só ajuda a gente a perceber que o quanto é pensado mesmo, né? Então, aquilo que a gente fala, que vocês falam frequentemente. Todo treino, ele tem uma intenção. E quanto mais fiel a gente for a essa intenção de cada treino, mais resultado a gente vai ter lá na frente. Então, esse negócio de preferência, ou de não gostar de um treino, ou de se sabotar, mudando o que foi proposto no dia, não, hoje eu não vou fazer tal coisa porque eu não gosto, tá pesado demais, ele falou para ir mais leve para eu manter a intensidade, mas eu vou pegar pesado porque eu quero. Você vê que não, quando você tem esse panorama que você acabou de passar, do quão bem pensado é cada etapa, e, meu, tudo calculado, tudo baseado em metodologia, você vê que você não precisa ter um esforço de pensar, vocês já estão pensando, se a gente só se preocupar em seguir a intenção, tipo, o resultado está aí. E a gente tem os atletas que são nossos espelhos para ver que realmente funciona, né? Então, acho que é isso. Só dar os parabéns e reforçar o quanto é importante a gente seguir a intenção de cada treino, né? Boa, valeu, Gu. Ó, Fabinho, eu vou responder a Sai e já vejo esse outro aqui. O primeiro aqui, ó, poderia ter mais técnica de ginástica. Vamos lá, galera. De novo, assim, só falando da 131, né? Então, a gente para fazer técnica todos os dias. A gente enfatiza muito a técnica e é reconhecido como um box que prioriza a técnica pra caramba, diferente desse que vamos fazer série de força, vamos fazer mão ginástico e que se lasque. Mas o que acontece? Ó, vocês estão pedindo para fazer mais técnica de ginástica. Tem gente que chega para a gente e fala, eu quero mais técnica de cardio, eu preciso melhorar meu cardio, eu preciso ficar mais forte. Então, assim, se a gente identificar que a nossa comunidade está com uma deficiência ginástica, provavelmente é uma recomendação da CrossFit, a gente pode ter um alvo, um targeting, né, durante um período de melhorar esse ginástico. Mas, assim,
cada um tem uma deficiência. A gente não pode pensar que todo mundo quer fazer ginástico e quer melhorar o ginástico. E o que eu sei que todos os coaches estão abertos a, se você chegar com uma dúvida, pô, eu preciso melhorar meu ginástica, preciso melhorar minha técnica, tenho certeza que qualquer coach vai te passar alguma recomendação de prática. Vai precisar você fazer. Nós estamos com os grupos de metas. Abrimos aí para ajudar quem está com deficiência ginástica ou de qualquer outro elemento e precisa da nossa ajuda, estamos aqui. O que a gente não pode é deixar toda a aula com predomínio ginástico, alguma coisa, por causa da preferência ou da dificuldade de alguns alunos. Lembrando que a gente está seguindo lá o que a metodologia fala daquela adaptação ampla e geral. Não queremos tornar nossos atletas ginásticos. Nós queremos que eles sejam bons ginastas, bom corredor, bons levantadores de peso e tudo mais. Se a gente priorizar uma modalidade, a gente vai sendo aquele atleta marginal e vai ficar deficiente em outras coisas, inclusive refletindo na saúde. Então, assim, não sei se deu para entender, mas a técnica de ginástico, minha argumentação, e pode não concordar, é que a gente faz muita técnica, a gente está sempre disposto a passar recomendação e todo mundo pode e deve treinar suas deficiências, praticar, como a gente falou, antes e depois do treino, sem problema nenhum. Vamos lá, só uma dúvida, por que não é divulgado os odds de sábado? E os odds de sábado são sempre baseados na tarefa da semana. Vamos lá. Virou uma tradição, dá um 3-1 e conheço vários outros boxes que fazem, de seguir aquilo lá que a gente falou lá no começo. Estar pronto para o desconhecido e desconhecível. Valeu, Fabinho. É isso aí, você quer treinar? Vem treinar. Eu adoro quando alguns alunos falam, nem sei o que é no dia, eu só venho treinar. E de uma forma geral, eu entendo que é importante ver o treino. É isso que a gente quer passar, galera. Tem que fazer, tem uma preferência, tem uma dificuldade, não interessa. Vem e faz o que é bom para você no dia. O estímulo é esse, como que é bom para mim? Cada um toma a sua dose de remédio diário. E de sábado a gente gosta de manter essa tradição, Fabinho, treino é o treino de sábado, vem e faz. De sábado, a gente costuma dar uma priorizada para aqueles treinos longos, que muitas vezes a gente não consegue na semana fazer. Não é nosso maior objetivo o treino longo, mas sábado a gente coloca essa característica. Aqueles treinos maneiríssimos que a gente adora também fazer, mas não pode fazer. Imagina aqueles treinos de sábado várias vezes na semana, que é o que muito aluno pede, né? Para ficar cansado e tal. Não aguenta, na quarta-feira você não está aguentando andar mais e não quer. Vai aparecer um treino, você vai treinar sem força, não tem como manter intensidade. Então, e porque se são baseados na tarefa da semana, sim. Quando a gente vai montar o treino de sábado, a gente não coloca lá na programação, aí na sexta-feira a gente finaliza, baseado na percepção dos coaches que treinaram a semana toda também, o que a gente vai fazer semana que vem, o que está faltando, o que aconteceu o outro sábado, a gente vai lá e rabisca. Geralmente a gente pega, faz esses rabiscos. Caraca, ainda estamos com uma deficiência de agacha, a gente não fez esse elemento, e seria bom, esse é um elemento importante de fazer, tal. A gente vai montando isso e aí finaliza a semana. Mas o sábado é porque é nossa tradição e para passar esse princípio de, que tiver, vem e faz. E sim, a gente considera a semana para montar os treinos de sábado. Pessoal, a gente também gosta de colocar, a gente já usou, né, algumas vezes, nossa, dá um bafafá do caramba, mas de semana no escuro. Galera, só vem e treina. Não tem essa. A gente já fez algumas pegadinhas bem legais. Não, era um dia de corrida longa. A gente colocou que era treino de deadlift. Era bem legal ver a reação da galera. Mas com esse objetivo de, a gente tem que estar pronto para tudo. A modalidade de CrossFit ela é mais ampla, a teoria ela é ampla e é isso que a gente vai tentando passar. Uma curiosidade do Games também, o Cabeça falou um dia que acordou os atletas às 5 horas da manhã, uma vez também ele passou a tarefa, falou, a tarefa começa em 5 minutos. Ano passado ele mostrou uma nova habilidade, falou, vocês têm, não lembro exato, mas meia hora, a prova começa logo depois, o salto cruzado, os caras, nunca treinei, beleza. Atleticismo, a capacidade sua tem de aprender uma nova habilidade o mais rápido possível. CrossFit,
pum, daqui meia hora você quer ficar reclamando, fica, ou vai praticar logo sua corda para você ir para a competição. Teve um ano no Games que os caras correram na montanha, não me lembro exato, mas talvez uns 5 quilômetros num percurso horrível. E aí o cara falou, 5 quilômetros, chegar até o outro destino. Os caras foram. Tá? Imagina você correndo e falando, cheguei. Quando chegava, o David falava, volta. Tem que voltar também. Sem ter avisado os caras chegavam, falavam, tem que voltar. Imagina, tem lá o Fraser querendo mandar o cara tomar, se ferrar, tudo, mas, mano, é isso, porque é o que a metodologia preconiza. Está pronto para o desconhecido, desconhecível, para qualquer tarefa e por aí vai. Então, só para embasar tudo que a gente falou. Sabia que tinha maldade para montar trilha. Os treinos de sábado são os melhores. Sabadão é da hora para caramba, a gente sabe, mas não é sustentável fazer isso sempre durante a semana. Pessoal, perguntem mais aí, comentem mais. E aí, mais nada? Mas alguém quer aproveitar para comentar, compartilhar alguma percepção? E, pessoal, às vezes assim, né? Vai lá, Sá, manda aí. Sá, você mandou aqui um eu tenho, só não estou ouvindo-a. Fala isso. O coleguinha tá digitando, Renan? Ah, boa. Para as pessoas que caem, ou se acidentam, tem algum procedimento. Bom, a gente faz, né, o treinamento de primeiro socorro semestralmente na 131. E assim, a gente discute bastante segurança, principalmente em heavy days, em outras, em modelos de treinos que podem acontecer mais acidentes, a gente estuda bastante, lesão e tudo mais. Mas um procedimento tem, a gente tem um estudo de como deve se agir, o que fazer, como diagnosticar, chamar o SAMU e tudo mais, tem um estudo e um procedimento. Mas por quê, Sá? Quer aprofundar aí? Inclusive depois, com o retorno dessa pessoa, como que a gente deve. Então, Sá, se você quiser conversar depois, né, eu sei que a Fê já conversou com você, mas é que assim, essa sua percepção é um pouco diferente da nossa, né? Porque eu sei que te acompanharam, te ligaram e tudo mais, mas entendo aí que sua percepção foi que ninguém. É, bom, Sá, talvez seja melhor a gente conversar disso depois, mas no dia que você se acidentou, eu lembro que isso já estava rodando nos nossos grupos de coaches e que as pessoas já estavam indo atrás, né? Que não sei mas tem, né? Não sei o quanto imediato ou o que você sentiu mesmo. Se você quiser conversar depois, eu sei que a gente conversou e a Fernandinha se colocou à disposição para vocês conversarem e tudo mais. Mas é isso, galera, acidentes acontecem, né? Infelizmente acontece. Em casa, em todo lugar, a gente tenta minimizar isso ao máximo com um bom lesson plan, uma boa logística de treino, quanto material vai ter, quais são as seguranças para para escapar da barra e tudo mais. A gente reforça isso, mas infelizmente acontece, faz parte do processo, né? Em todo lugar. Que mais, galera? Ô, Renan, eu tenho uma questão que eu queria trazer. Ela é acompanhada aí de um desafio também, né? Você não concorda, não acredita que quando a gente fala de exercício de alta habilidade, ele respeitar a mesma frequência dos outros treinamentos, ele vai se tornando um objetivo cada vez mais distante? Uma vez que ele requer essa alta habilidade, a frequência não deveria ser um pouco maior do que
exercícios menos complexos para que a gente possa, num prazo não tão longo, atingi-los, né? Eu busquei o Ring Muscle Up quando eu estava chegando no meu terceiro aniversário, que eu consegui conquistar, e até hoje não é algo que flui para mim, é algo que é bem penoso. Até, e eu entendo que um dos motivos é que eu consigo me deparar com ele com uma ampla distância entre os treinamentos, que talvez se ele estivesse uma frequência maior, né, conseguiria chegar lá mais fácil. Então, fica aí, né? Me diz aí o seu pensamento sobre isso, por favor. Legal, pensei em várias coisas, porque a gente, assim, entendi o seu raciocínio, e sim, quanto mais eu praticá-lo, a probabilidade é de eu melhorar ele mais rápido. Mas o que o CrossFit preconiza e acredito, e, meu, somos provas vivas disso. Eu não preciso fazer muscle up todo dia para melhorar meu muscle up. Vamos lá, vamos citar atletas. Guimalheiros, o treinador dele fala, eu não passo snatch para esse maluco. Esse cara já é um monstro. Quando eu vou lá, ele fica 2 semanas sem fazer snatch, ele vai lá e joga peso para cima de novo. Eu acho que aí todo mundo percebe, né, que existe essa transferência das capacidades e que nem a gente estuda os 8 temas comuns do movimento funcional. Então, do centro para as extremidades. Então, eu fazer um kettlebell swing bem feito vai melhorar eu fazer um snatch pesado e por aí vai. Mas, assim, a gente priorizar os movimentos básicos, eles são essenciais para tudo, para construir a base, repetir infinitas vezes. E eles, por exemplo, uma questão de força. Se eu usar só movimentos complexos, talvez eu não consiga desenvolver força. Se eu usar para força só squat e snatch, eu não vou conseguir que, principalmente, as pessoas que não têm tanta habilidade em fazer um squat e snatch consigam produzir força. Então, vamos fazer um back squat, um deadlift pesado, um bench press, um movimento mais básico para produzir. Mas, e o básico constrói o complexo também, né? Falando de muscle up, se eu não conseguir fazer algumas puxadas na barra, alguns dips, eu não vou conseguir construir o complexo. Mas nesse ponto aí também, Adriano, ou Zé Ruela, como você se nomeou aí, faz sentido, legal praticar mais vezes e cada um com a sua deficiência, o que é complexo para cada um, nada impede de você praticar com mais frequências certas habilidades ou alguma coisa que é mais difícil para você. O cabeça mesmo, eu lembro quando ele entrou aqui, todo dia eu via esse cara pendurado na argola. Todo dia esse maluco ficava ali, ele não sossegava enquanto praticava a argola. É isso aí, manda ver, pratica. Mas não sei se deu para entender aí, Adriano. Mestre, Vai lá, Cabelo. Sim, claro. Para complementar, eu acho que o Adriano já entendeu, o Zé Ruela já pegou a visão certinho, mas só para complementar, como o Renan falou, as habilidades são transferíveis, né? Essa é uma das definições do movimento funcional. Quando a gente caracteriza ele com 8 pontos, tem um que se chama padrão de recrutamento motor universal. Isso é basicamente o que o Renan está falando, que é transferível. Quando a gente faz um jerk e recebe um quadril, é basicamente o mesmo movimento que você está fazendo quando você salta na caixa e recepciona o salto, para você amortece. Quando a gente faz esse gesto com o quadril para receber um jerk, é o mesmo que a gente faz saltando na caixa para fazer um touch and go, por exemplo. Quando a gente está fazendo um back squat, uma força de back squat, isso também vai melhorar o nosso squat snatch. Então, no caso do muscle up, quando a gente está fazendo um treino de rope climb, que é uma puxada, quando a gente está fazendo um treino de pull-up, que é uma puxada, quando a gente está fazendo um treino de ring dip, como foi ontem, que é uma empurrada, que é super específico, já nas argolas, você está treinando para o muscle up. Isso seria uma resposta suficientemente, que já seria suficiente para responder. Agora, com questão de alta habilidade, ele vai envolver também aquelas capacidades neurais, não é só uma questão física. Então, neural, o Renan tinha colocado lá que é construído com repetição. Você não precisa necessariamente trabalhar em intensidade, você precisa praticar ele uma vez ou outra, e essa prática, além do seu físico, que vai ser gasto, que vai ser utilizado, vai utilizar o seu neural, vai utilizar a sua mente.
Então, precisa de mais tempo para você recuperar esse neuromuscular, essa habilidade neural também, além do seu físico, que vai levar um tempinho para você se recuperar. Então, além de ser transferível, você está treinando sim para você quando você faz um treino de puxada ou um treino de empurrada, independente do movimento, da variação que seja. Quando você faz um treino de alta habilidade, como é amanhã, o crossover, não é só seu corpo que está gastando, sua cabeça também, você está cansando e que leva um tempinho para recuperar, por isso que a gente não pode fazer o tempo todo. Boa, cabeça. Só lembrei aqui, pessoal, e a gente sim tem, se desse para classificar os elementos, alguns elementos que aparecem com mais frequência na programação, que a gente considera prioridade, e outros talvez com uma menor prioridade. O wall ball, por exemplo, é um movimento que a gente usa sempre, mas não que ele não tenha a sua importância e tudo mais. Um deadlift já é sabido que a gente não pode se afastar muitas semanas dele, até porque o movimento gera umas respostas excelentes, e até porque quando o corpo fica muito tempo sem fazer, já sente demais. Então a gente também tem umas categorias dentro dos movimentos para qual é a ideia do estímulo e quais movimentos a gente vai usar e quais são mais prioridades de acordo com aquela nossa intenção. Entendeu? Valeu, Deivão. Pessoal, algo mais no chat ou solta a voz aí? Cadê o Alex? O Alex está aí? Já foi embora. Boa. Pessoal, então é isso. Espero que a gente tenha conseguido trazer um pouco desses bastidores aí, o que é muito legal. De novo também, os melhores atletas é muito importante. Os melhores atletas ou quem quer evoluir no CrossFit é muito importante saber disso. Esse conhecimento é fundamental para o desenvolvimento atlético também. Inclusive, vários atletas estudam CrossFit, fazem o level 1, fazem o level 2, precisam de um autoconhecimento da modalidade também, da programação, para se desenvolver melhor nos treinos. Então, parabéns a todos que estiveram aqui, os que participaram, que os assistiram, já muito legal também estar um passo à frente para a evolução na metodologia. Tá bom? E, pessoal, é isso, ficamos abertos aí a qualquer comentário, quiser discutir mais profundamente algum tema, eu, Cabeça, ou qualquer outro coach aí, sempre à disposição. Pessoal, vou parabenizá-los aí também. Muito bom, que bom que vocês tiveram esse interesse de participar dessa live, de entender um pouquinho melhor como que a gente faz esse programa de treinos. E eu espero que vocês tenham pelo menos enxergado o carinho que o Renanzeira tem para montar toda essa programação e para tudo fazer sentido e pensando no melhor para vocês. Às vezes a gente vou fazer uma analogia aqui que eu já ouvi de um médico. Quando você vai na pizzaria, você que escolhe lá o sabor da pizza que você quer. E delícia, você está indo lá para se divertir. Agora, quando você vai no médico, ele vai olhar o que você precisa e vai prescrever de acordo com isso. Às vezes o remédio tem gosto de moranguinho e às vezes o remédio tem gosto de pirona, que é horrível. Independente, o que for melhor para você naquela hora, o médico vai passar, se for gostosinho, se for ruim. Então, quem gosta de remedinho de moranguinho, que gosta de coisa gostosinha o tempo todo, é criança. Sendo um pouquinho duro aqui. Adulto toma o remédio que tiver que tomar, e isso serve para treino também. Treino que tiver que fazer, tem que ser feito, beijo o outro. Não é pizzaria que você chega e come o sabor que você quiser. Treinamento é sério, não é o que você quer fazer. Boa, caraca, encerrou. Beleza, galera. Muito obrigado pelo incentivo, pela participação. Estamos juntos, bora treinar. Boa noite. Tchau, obrigado, valeu. Valeu, tchau, tchau.